Olá, influenciadores do Brasil, aqui é o Bosco e dessa vez eu vim trazer um filme de terror e finalmente um filme de terror bom. Não exatamente terror, é mais suspense que qualquer outra coisa, mas enfim, é o tão aguardado Nós, ou Us, novo filme do Jordan Peele, segundo, né, porque o primeiro foi o Corra, por incrível que pareça. Cara, ele atinge todas as expectativas que você pode ter sobre o filme. Tá feliz de não ter ido ver filme merda, sabe? Porra, tô muito feliz, cara, é muito bom não sair de casa sentindo que você não vai ser um inútil, tá ligado? Se você não faz ideia do que se trata o filme, eu vou dar uma breve contextualizada aqui, tipo como se fosse uma sinopse, né? Pra ver se desperta seu interesse, aí você assiste o trailer, quem sabe você vai no cinema ver do que se trata, e aí sim, quando você quiser debater melhor, quiser entender melhor a nossa crítica aqui sobre o filme, você volta e vê o resto do vídeo, beleza? A trama acompanha a família Wilson, que é uma família de classe média alta, aparentemente, nos Estados Unidos, que tá passando as férias de verão na Califórnia, em Santa Cruz. A personagem principal é a Adelaide, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, e ela é uma mãe bem atenciosa, mas que tem um passado traumático com aquele lugar, aquela praia. Tem a ver com a infância dela, quando ela estava passeando com os pais, que não tinha uma relação muito legal, e ela ficou traumatizada com aquilo, ela não se sente bem naquele lugar. O marido dela se chama Gabe, é interpretado pelo Winston Duke, que você provavelmente conhece de Pantera Negra, e ele faz o papel de um pai engraçadão que está tentando fazer a família dele interagir durante a viagem, não ficar muito presa na internet, enfim. Ele tem umas tiradas engraçadas bem legais, ele é como se fosse o alívio cômico para esse núcleo principal do filme. Eles têm dois filhos, uma adolescente chamada Zora, que é super viciada no celular, tá sempre com fone no ouvido, e um menininho chamado Jason, que sempre usa uma máscara do Chewbacca, e é meio hiperativo, não consegue se concentrar muito, tá sempre fazendo alguma coisa e outra, e ele também é levemente desbocado. O filme constrói a tensão em cima desse medo da Adelaide com esse trauma de infância dela, até que de repente eles são visitados por umas personalidades um tanto quanto macabras. Basicamente eles percebem que a casa está sendo invadida por um grupo de 4 pessoas vestindo macacões vermelhos, eles não conseguem ver no primeiro momento quem são, mas depois eles percebem que são cópias deles, isso vocês provavelmente já viram no material de divulgação do filme, no trailer, etc. A graça mesmo é você tentar descobrir de onde vêm essas pessoas, como elas se relacionam, e afinal de contas, como é que elas vão sair de lá vivas, né? Já vou adiantando que você não vai perder seu tempo indo no cinema, não é um filme russo dublado em inglês que você vai gastar seu dinheiro e vai sair do cinema pé da vida. É um filme muito bom, vale a pena ser visto, então corre, pega o seu ingresso, assiste o filme e volta aqui pra ver o resto do vídeo, beleza? Porque agora eu vou começar a dar spoiler pesado, vou começar a debater o filme por inteiro, atuação, montagem, fotografia e, obviamente, o roteiro e todos os twists e dificuldades que acaba tendo por causa disso, beleza? As atuações do filme em geral são muito boas, principalmente quando a gente vai falar da Lupita Nyong'o e da Elisabeth Moss. Principalmente da Lupita. Ela faz duas personagens, né, no filme, a Adelaide e a Red, que é a contraparte dela. E, cara, é impressionante o jeito que ela passa emoções diversas com as duas personalidades. Ela consegue ser uma mãe super preocupada, traumatizada, com lágrimas no olho o tempo todo, quando ela tem que ser a Adelaide, e ela consegue ser uma psicopata bizarra que parece que anda dançando o tempo todo quando ela tem que ser a Red. Sério, a movimentação da Red é sensacional, ela parece mesmo ter uma dançarina e um robô. É estranho, muito bizarro. E olha, os efeitos de voz, de edição de som que fizeram quando a Red tá falando são impressionantes. O jeito que ela entona também a voz é fenomenal, impecável, é assim, bizarro, é muito tenso, você fica preocupado o tempo todo, fica pensando, meu Deus, como é que pode um ser humano ser tão bizarro assim? A única ressalva no campo de atuação que eu tenho que fazer é quanto à atuação do Winston Duke, né, enquanto Gabe. Quando ele tá fazendo a versão acorrentada dele mesmo, não tem muito o que dizer, ele é só um troglodita gigante, mas quando ele é o Gabe, tem uns certos problemas. Ele tem um timing cômico bem legal, várias piadas funcionam, principalmente aquelas que tem algum cunho crítico, alguma coisa assim, mas quando ele tá tentando, sei lá, às vezes ser engraçado demais, é quando a coisa não pega, não fica legal, às vezes parece que ele tá só tentando ser engraçado a qualquer momento, a qualquer custo, e eu senti falta de um pouquinho mais de camada nesse personagem. E aí fica muito superficial, incomoda em certos pontos, mas ainda bem que ele não é o personagem principal, então não prejudica o filme no geral. Por várias vezes no filme eu fiquei sentindo que ele parecia aquele tio, sabe? Que falava tipo, o negócio não é você ficar na internet, é você ficar na externet. Tipo, mano, eu não sei que vocês têm um parente desse, mas é sério, essa é uma piada que tá no filme, enfim. Comenta aí, qual é o pior tipo de piada que seu tio já contou pra você? Só foi boa. Não, isso tá no filme, não é sacanagem. Eu gostei. Algo que contribui muito pra atuação, e a gente nem percebe tanto, mentira, é completamente perceptível, só que se você for tragado pela atmosfera do filme, talvez você não preste tanta atenção assim.
mas é a trilha sonora. O jeito que ela é composta, ela é épica e gótica num sentido de que cria uma atmosfera de tensão quase clássica do cinema de terror. É muito interessante e tem ápices nos momentos de clímax que realmente dá aquela arrepiada, assim, sente, caraca, esse filme é bom, meu irmão, não acredito que é tão bom. Quanto à direção, o Jordan Peele, ele manda muito bem aqui. Ele não é tão inventivo quanto ele foi em Corra, ele parece que tá tentando ser um pouco mais pragmático, embora a narrativa dele seja um pouco mais criativa. Em termos de direção, ele acaba sendo um pouco mais comedido. Embora tenha cenas de violência muito bem coreografadas e pontos assim de tensão muito bem estruturados, no geral ele não inventa muito, ele tá jogando limpo assim, no seguro, né? Fez um trabalho redondo, super show, mas o forte dele mesmo fica pela parte do roteiro. Se você gostou de Corra, você não vai se decepcionar com Nós, porque ele mantém aquela ideia do terror de suspense que não parte pra simplificação. Ele não faz os personagens serem medrosos demais ou corajosos demais. Ele faz os personagens serem humanos, quererem sobreviver de verdade contra as adversidades, por mais bizarras que elas possam ser. A história aqui ganha certa proporção em escala maior do que em Corra. Os eventos eles se passam em várias localidades e o desenrolar da história é um pouco mais complicado do que foi no filme anterior do Jordan Peele. Se você quiser entender melhor, mais explicadinho o filme, vai ter um vídeo aqui nosso explicando o final e tudo que transpassa, tudo que ele significa pro filme como um todo. Então, fica ligado, vai ter o link na descrição, você pode olhar no canal também quando sair, se você ativar as notificações você vai receber, então fica ligado. Existem vários foreshadowings muito bem colocados que são resgatados no momento perfeito, tanto no sentido de criar tensão quanto no sentido cômico. Isso é super interessante o jeito que ele monta isso. E o mais legal é o jeito que ele constrói a narrativa dos personagens de maneira a criar uma crítica que está por baixo do pano do filme, que é muito interessante, que se em Corra ele trabalhou a hipocrisia do racismo americano, aqui ele trabalha a segregação em nível mais amplo, a segregação em nível não só racial, como social como um todo. Como que a cada pessoa que toma um caminho na vida em que ela se torna privilegiada, uma outra pessoa quase que simétrica a ela se torna muito fodida por várias questões na vida e é tratada como lixo e é como se não tivesse seu lugar ao sol na sociedade. O Jordan Peele parece que comete um pouquinho de excesso quando ele exige do espectador um pouco de abstração demais no que tange a explicação para as réplicas, né? Spoiler forte, pelo amor de Deus, se você não assistiu o filme, para de ver o vídeo agora, vai assistir e volta aqui. Você que assistiu o filme, você lembra que a explicação que é dada para as réplicas é uma coisa meio ficção científica e ao mesmo tempo sobrenatural, né? Eles são réplicas de humanos que não conseguiram ter as almas replicadas e acabaram ficando enlouquecidas porque foram simplesmente deixadas de lado no subterrâneo daquela praia, né? E usando um sistema de túneis abandonados nos Estados Unidos, que lá no comecinho do filme é apresentado num cartaz bonitinho dizendo que existem várias unidades e túneis abandonados por todo o subterrâneo dos Estados Unidos. Acaba que não fica uma explicação muito satisfatória porque você tem que usar um pouco da sua criatividade para preencher algumas lacunas, como por exemplo, o que faz o humano real e o acorrentado dele terem as suas ações mimetizadas, tipo as ações físicas, né? As expressões físicas, por exemplo, o menino quando ele faz a parada lá pra mandar o acorrentado dele no meio do fogo, por exemplo. Também falta um pouquinho, assim, de explicação pra definir melhor o que seria o medo da Adelaide, né? Porque afinal de contas ela na verdade é uma acorrentada e acaba não ficando muito claro exatamente qual é o medo dela com relação a Santa Cruz. Você pode supor, assim, que seja um pouco que um trauma com relação a como era a vida dela antes, no subterrâneo, não querendo voltar para aquela vida, mas ainda assim fica pouco fungível assim de conseguir captar exatamente o que é que a personagem tinha como medo. Mas enfim, não compromete o geral da história, o filme continua sendo muito bom. Assim, sequências de ação muito legais, momentos cômicos interessantíssimos, uma crítica sutil muito interessante em que não trata o espectador como um idiota, mas também, pô, você não precisa ter um PhD em ciências sociais para entender o que o autor da obra tá querendo dizer. Enfim, é um filme muito bom, eu acho que tá à altura de Corra, talvez seja um pouco até melhor cinematograficamente falando, mas imagino que pra quem tem expectativas muito altas pro filme, vai acabar saindo um pouco decepcionado porque o filme não consegue ser muito mais do que foi Corra. Nesse ponto talvez seja um pouco problemático pro espectador, mas no geral o filme é muito bom, eu dou 8,5 pro filme.
Eu acho que ele realmente cria um novo patamar pros filmes de suspense e terror que temos hoje em dia. Afinal de contas, sai muita merda durante o ano e é bom a gente ter filmes que trazem a média um pouquinho pra cima, pra ver se os estúdios se interessam mais em fazer coisas mais rebuscadas, mais trabalhadas, coisas com afinco mesmo e não simplesmente pra pegar o dinheiro da bilheteria e sair correndo. Bom, é isso, acho que a crítica ficou meio grandinha, eu ainda vou gravar o vídeo explicando o filme, que eu aposto que vocês estão doidos pra ver, eu vou explicar várias questõezinhas narrativas do filme, detalhezinhos que talvez você não tenha buscado e nem sacado durante a exibição, e vai ser interessante. Muito obrigado pela sua atenção, por favor, não esquece de dar o like, se inscrever, tudo que você já sabe que tem que fazer. E fala pra gente nas redes sociais o que você quer ver aqui pelo canal, algum filme que te interessa, algum filme que você queira indicar do gênero de terror e suspense. E obviamente o que você achou de Nós, a nova obra-prima de Jordan Peele. Muito obrigado pela sua atenção e fique com essa referência.